Vai um cafezinho? E aí, Tá mano? bem? Tá tudo certo, mano. Dá um web abraço aqui. Um abraço aqui com nós. É um web namoro mais refinado, um web namoro Exato. mais heterotópico. A treinazinha, Isso. Aí vai. manda um da hora possível. Mas eu vou contar a história, vida. Só quarentena. Só quarentena aqui. Ah, mano, você tá ligado que, porra, nunca tá bom, né, mano? Só ficar em casa. Só ficar aqui mofando, só como? Sair, mercado. No máximo. Verdade, começou a virar você começa a passar perfume e tomar banho pelo mercado, tanto que você tá em casa. Pois é, você vai no mercado, é tipo quando você era criança, que você vai no mercado, pá, aí você vê aquela coquinha, sabe quando tem aquelas amostras grátis? Só que agora virou o mercado inteiro, você passa, se tudo durante é bom, bagulho como? Porque a gente não tá mais acostumado com o mercado. Padaria é o novo pra mim. Pois é. Porque esses dias eu fui na padaria, eu falei, moça, me vê, tá tudo bem e tal. Aí ela me entregou, eu falei, não quero. Ela falou, por quê? Uma aglomeração de pães tem mais que um nesse saco. Eu adoro esse piada. Mas, pode falar. A gente gosta de ter humorista entre nós, né? Bom. A gente é bem humorista, a gente é bom, a gente tem time. Eu sei que estou olhando pra você, quando eu tô pedindo um cego, mas dá pra nem entrar com meio de um certinho, que é com a cabeça, muita coisa. A pandemia deixou a gente como? Só com um toque. A gente passa o dia em casa e a gente fala, eu já lavei a louça? Tenho que lavar a louça. A gente transformou coisa banal em algo... Desafio, né? Um desafio. Agora tudo pra gente é uma nova aventura. Hoje eu tenho que passar o pano. O Bear Grylls inveja a gente agora. Enquanto ele tá lá marcando o crocodilo, a gente tá aqui como? Essa louça realmente é muito perigosa. Você pode ver essa panela aqui. Muito óleo. Você pode ver o quanto eu esfrego e ela não se lava. Exatamente. A nova Polishop Expression. Que é a Polishop tem como de tudo da Polishop no Baiano. A mulher pode estar falando, esfregando no chão, ela melhor, não sai ela. Mas eu não tô com o assunto, aí o Bear Grylls come bicho, come bosta, nada no mato, faz tudo. E a gente fica preocupado, será que passou o bicho tudo pra nossa rede? A gente vê que as preocupações, tipo, tá deixando o ser humano doido, né? A pandemia mesmo tá deixando a gente doida, maluca. E antes, a gente quando nas férias a gente ficava feliz por esquecer que dia que era. Hoje, a gente não sabe que dia é hoje. Aliás, que dia é hoje? Tem que anotar. Hoje é que dia? Agora a gente anota os dias. Cada dia que passa é tipo prisão, a gente pega a parede e faz só os riscos. A gente faz o grupo. Faz um quê? Pra gente saber que é quarentena ainda. Que de quarentena. Mas... Q1, Q2, Q3. É tipo banana de pijama. Q1, Q2. Exatamente. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo de verdade, né? Eu falei, mano, só acontecer que tem as vídeos que dá pra preocupar com os outros. Não vi, eu tenho que estar dentro de casa, eu saí com máscara e... A diferença entre entre o apocalipse... Peraí, desculpa. A diferença entre o apocalipse zumbi e a gente é que quando a gente sai, a gente tá com pinjão naquelas pessoas em vez de sair com uma arma atirando. Exatamente. Até porque o nosso sistema de governo a gente não precisa fazer nada, né? Porque o nosso governo já tá matando muita gente. Crítica social! Foda! Nada. Talvez vocês querem, então fique em casa, curte um cafezinho no programa, é novo programa, né? Os Celso Portioli daqui a pouco. Daqui a pouco, nosso próximo convidado, Celso Portioli, sentará ao nosso lado aqui, ó, no Zoom. E tomará um cafezinho. Tá até tomar um banho do meu café que tá, ó, tá aqui. Daquele jeito, só os cafezinhos bons. Café bom. Inclusive a gente não vamos fazer piada sobre Covid, só sobre a quarentena, que é o estado que a gente tá agora, né? Tá preso. Até porque o Covid é uma doença, sabe? Eu acho que não tem fazer piada, não tem nada pra fazer piada. Exatamente. A única piada que nós temos nesse período de Covid é o nosso presidente. Ô, mais, gente! Crítica social! Mais eu uma. não paro!
voltando em quarentena, às vezes a gente esquece que a gente tá de quarentena, a gente começa a marcar e fala, caramba, amanhã eu quero fazer tal coisa. Só que depois você pensa, mas não tá em quarentena. Então, assim, às vezes a gente, tipo, quando a quarentena começou, né? Aí eu tava lá, eu falei, tô de férias, parece que você tá de férias, parece uma férias infinita, você tá aqui como paradão. Tô de férias, você dá aquela... É uma férias. Parece que tá de férias. Só que mesmo você estando de férias, você tem coisa pra fazer. Pois é. Tem coisa pra fazer. Pois é. A gente, tipo, na quarentena, a gente ganhou mais trabalho pra fazer. Mas ganhou menos entretenimento. Pois É louco isso, né? Os caras pararam de fazer filme, não tem mais novela. A Globo não deixou sem minha novela das não, eu tive que rever aquelas novelas velhas dela. Eu tava assistindo Tieta faz pouco tempo, sabe? Mas educado, que é só coisa boa. Só. E o bom da quarentena é que a gente também pode. A gente aprendeu coisas novas, né? Aprendeu muita coisa nova. Eu aprendi uma coisa que você aprendeu na quarentena. A primeira coisa que eu aprendi foi como se limpa um sofá. Você sabia como é que se lava um sofá? Não sabia como se lava o sofá. Agora eu aprendi a lavar sofá. Você aprendeu a lavar um sofá? Aprendi. Só o da minha casa, porque o dos outros eu me arrisco. Também não é história, porque fala que mora assim, que tem um homem morando em faz todo mundo. O nome dele é Roberval. O nome do meu é Felipinho. É Roberval, porque o Roberval já tá ajudando aqui minha casa. Inclusive, eu descobri que... Você acredita que eu descobri que mora uma pessoa no meu sótão? Olha que legal! Mas a aglomeração é muito. Você acredita que eu descobri que ele tava lá? Eu falei, não, você não vai descer não. Fica aí, aglomeração na minha casa não. Fica no teu sótão. É seu agora. Vai ver. O nome dele é Kleber. Ele tá morando lá ainda. Kleber. É o Kleber Bambam. Isso. Só nem. De madrugada eu tô com... De madrugada ele pega e fala, que é mutante! Tu acorda assim. E a gente realmente perdeu o que fazer. A gente tinha tanta coisa pra fazer, a gente fica confuso, mano. Será que eu jogo videogame agora? Ou será que eu faço uns assassinos? Aí você fala, mano, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Vou começar a ler livro. Vou começar o pessoal do cabelo. O pessoal que nunca fez um bagulho começou a falar, mano, conhecimento, vamos ler um pouco de Stravinsky. Exatamente, o pessoal para pra pensar, mano, eu tô tanto tempo que eu descobri a idade do sol, cara. Qual que é a idade do sol, amigo? O sol tem aproximadamente 24 a 10 bilhões de anos. 10,9 bilhões de anos. Você descobriu... Se estiver rápido. Você descobriu isso vendo Passo Repassa? Eu vou pôr na sua cara a idade do sol se eu estiver certo. Tá tudo bem a idade do sol. A gente aprende coisas desnecessárias, cara. Você sabe quantos anos o seu Jorge tem? Eu descobri na quarentena. Eu chuto que ele tem 43. 43? O Jorge tem 50 anos. Tá, grila. Sabe quantos anos você tem? Eu fiquei chocado. Quantos? Chuta quantos acho que a gente tem? 38. 38? O Leon tem 38, a gente tem 40. Caramba! Olha que a quarentena tá pra nós! Pois é, a gente aqui de boa, a quarentena. Tá vendo? A quarentena entrega informações que a gente não sabia. A Deep Web esgotou as informações dela. O que a Deep Web sabia, passou tudo pra gente na quarentena. Verdade, gente, tipo, a Deep Web tá sem graça que na quarentena ninguém ia vender ou comprar órgão, tá? Como é que não? Chega usando essa... Tá com Covid? Não. Não, tô tomando um cafezinho. Um cafezinho. A gente fala quantas a Rainha Elizabeth tem? Quantos anos? Quantos milênios a Rainha Elizabeth tem? Eu acho que o Big Bang foi a Rainha Elizabeth dando um peteleco no... Foi. Ela deu um peteleco no sol. Plau! Aí quando ela deu esse peteleco no Big Bang,
Ela tinha 16 anos. Pois era adolescente, rebelde. Exatamente. Quem descobriu o Brasil foi o Silvio Santos. Porque o cara tá aí de tempo pra caralho. É. Silvio Santos descobriu o Brasil. Ele descobriu o Brasil. Aliás, outra coisa que a quarentena Outra coisa que a quarentena nos proporcionou, que foi um aprendizado pra mim também, foi ver o Silvio Santos tomando vacina. Eu nunca achei que ia ver o Silvio Santos tomando vacina. Eu nunca achei que eu ia ver o Silvio Santos fora da SBT. Agora só basta que nosso governo faça a aplicação de forma adequada, né? Exatamente, a aplicação de forma adequada, de forma correta, de forma prestativa, é o mais importante. Os famosos que começaram antes vacina e depois já estão na vacina com medo, sabe? Isso é legal. Isso é interessante, legal. É muito interessante, o nome disso é hipocrisia barra imunidade. Eu adoro essa imunidade. Hipocrisia barra eu não quero morrer! Eu não quero morrer, eu não quero ser cancelado! Pois é. E falar em Silvio Santos, tem uma piada muito boa que fizeram pra ele, se não me engano, do Marco Porchat, posso fazer pra você? Por favor, faça pra gente, né? Não sou só eu que tô aqui. Você sabe por que o índio, quando quer ver uma coisa de longe, ele faz assim? Por quê? Ele faz assim e não vê nada. As mesmas cores eu vejo. A gente inventa de fazer. A gente inventa de fazer um quadro junto para receber esse tipo de piada aqui no nosso quadro. É isso que a gente quer. Se eu tiver com esse nível, eu nem quero. Tem que ser daqui, ó, pra baixo. Eu quero brindar um cafezinho com você. Vamos brindar, ó. Tá certo? Daqui. Vamos brindar. Ó. Aê. Tchim. Vamos lá. Gente, se agora aparecer um áudio lá fora, é porque não tem como eu evitar. Os vizinhos aqui gostam de ouvir música. Infelizmente. Isso é muito bom. É trilha sonora. É, trilha sonora aqui. Espero que não dê copyright, mas... Esperamos. Eu quero que você explique nesse vídeo, vai ser utilizado em algumas partes da declaração dele. Eu quero que você explique nesse vídeo o que é o projeto Cafezinho, o que é o Cafezinho, o que vai se tornar o Cafezinho e como foi produzido o Cafezinho. Pronto. Agora vamos até trocar o tom, né? Bom, gente, vamos lá. Esse aqui é o Cafezinho, o nosso novo projeto, que vai ser um quadro de resenha entre eu e o meu amigo Murilo aqui. A gente vai postar isso no IGTV, então na descrição vai estar o Insta dele, pra vocês seguirem ele lá. Curtam o vídeo, gente, basicamente... E no YouTube também. Vai ter canal no YouTube. No futuro a gente coloca, quando tiver já uns 3 programinhas, já vai estar lá pra vocês acompanharem. Esse vai ser o Cafezinho, que vai sempre ter essa estrutura enquanto estivermos na pandemia. Porque a gente não pode estar junto. O famoso abraço de longe. A gente espera muito que o Cafezinho dê certo, que seja um ótimo projeto. E a gente sabe que vai dar certo, né, Murilo? A gente tá torcendo muito. Inclusive, o nosso próximo projeto é uma dupla sertaneja, que a gente resolveu quebrar paradigmas, criando a Murilo Companies, que vai ser a nova dupla sertaneja do Brasil. Murilo Companies. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo do Um Cafezinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aqui do lado. E na descrição vai estar o canal do Cafezinho. E esse vídeo vai ser postado no IGTV e lá no canal. Eu espero que vocês se inscrevam lá. Espero que vocês gostem e compartilhem o vídeo. A gente quer muito o apoio de vocês para continuar fazendo. E a gente pede que vocês mandem a DM no Instagram, para que a gente possa se aprimorar a partir das suas opiniões, beleza? Muito obrigado, rapaziada. E foi só um cafezinho.